Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que o Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por acaso a gente pode comparar quem é o Senhor, a grandeza dele? Não se pode comparar a grandeza do nosso Deus. E talvez você tenha se perguntado durante essa semana: será que Deus tem olhado para mim? Será que Ele tem olhado as minhas causas? Será que no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam? Esse é o nosso Deus. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você. Então nessa manhã eu quero que você entregue o seu melhor louvor. Eu quero que você entregue a sua confiança nele. Eu quero que você coloque os seus medos na cruz do Calvário. Se existe ansiedade, nessa manhã você está diante do altar do Senhor. Você está diante da presença dele. E eu quero que você entre com confiança nessa presença nessa manhã. Eu quero que enquanto entoar os louvores aqui, você entoe louvores com confiança no Senhor. Porque Ele é o seu Deus. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz. Então se você tinha alguma dúvida, se em algum momento você fez como Jacó, você fez como Israel: Senhor, será que você tem me visto? Ele está dizendo para você: eu te vejo. Confia em mim, espera em mim, e eu renovarei as suas forças. Pai, nós estamos aqui nessa manhã e nós queremos entregar esse culto nas tuas mãos. Nós queremos entregar as nossas vidas diante do teu altar. Senhor, se em algum momento nós colocamos à prova, nós duvidamos do teu amor, nós reconhecemos nessa manhã que Tu és o autor da nossa salvação, Tu és o autor da vida, aquele que dá comando às estrelas, que todos ouvem a Tua voz e nós ouvimos a Tua voz, bom pastor. E nós estamos aqui nesta manhã, nós entregamos, nós confiamos, nós esperamos em Ti. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está renovando as nossas forças nessa manhã. Então nós pedimos, Pai, venha fazer algo novo neste lugar, se mova nessa casa, se mova nas nossas vidas, Pai. E nós entregaremos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega, tudo o que nós somos e o que nós temos. Porque nós entendemos que na cruz do Calvário nós fomos redimidos por completos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Então se mova neste lugar, Espírito Santo, Tu tens liberdade. Toca as nossas vidas, toca os nossos medos. Venha com alegria, venha com paz, venha com amor nas nossas vidas, Senhor. Porque nós confiamos totalmente em Ti. E assim como neste texto, Pai, nós confiamos e esperamos em Ti e pedimos: renova as nossas forças, para que a gente possa voar alto como águia, Senhor. Se mova, Pai, e nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno. Que bom que nós estamos reunidos aqui na sua casa, amém? Dê o seu melhor a Ele. Aleluia. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno
glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia! Digno é o Senhor de toda adoração. Aleluia! A Ele toda glória, todo louvor. Santo, santo tu és, Senhor. Nós te adoramos. Tu és o único. Aleluia. Sua glória por mim se fez desprezível por mim. Levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Minha vida louva a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti.
outro como Ele. Nós acabamos de declarar que não há outro como Ele. Nós acabamos de dizer que nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós precisamos começar a entender melhor o que a gente canta. A gente acabou de declarar que Ele é o Rei da Glória. E nós damos espaço ao Rei da Glória nesse lugar. Nós damos espaço ao Rei da Glória nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Ao te escolhermos, nós sabemos que escolhemos a boa parte. E é isso que nós queremos viver para o resto das nossas vidas. É viver contigo, viver para ti, Senhor. De nada vale nós apenas entoarmos letras, palavras. Nós queremos viver uma vida em ti. Assim como Maria escolheu a boa parte, assim como ela abandonou todas as outras coisas para te ouvir, nós também escolhemos a boa parte. Nós também escolhemos a Ti, Senhor. Vamos, igreja, abre a sua boca e comece a dizer para o Senhor: eu escolho a Ti, Senhor. Eu escolho a boa parte, eu escolho te servir, eu escolho te seguir. Não faça desse momento mais um momento de cantar 4 canções sem nada acontecer. Abra sua boca e comece a adorar o nome do Senhor nesse lugar. Tu és adorado, Senhor. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu é.
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. 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 Digno és tu, santo, adorado. Nós te adoramos nesta manhã. Tu és o nosso Deus eterno. Não há outro nome igual ao de Jesus. Santo, santo. Os santos e os anjos te adoram, Senhor. Não há outro igual a ti. Tu és digno de tudo, toda adoração neste lugar. Digno és tu, ó Pai. Oh, aleluia. Digno, digno. Oh, xericandalaba. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas
és digno de tudo. És o único Deus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te adoramos, Senhor. Dia e noite, suba de nossa adoração. 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 Dia e noite, suba de. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Nós te adoramos, Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. A igreja declare: oh, te exaltamos, te exaltamos, Jesus, te exaltamos, e não outro Deus, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia, exaltamos, aleluia, Aleluia. Santo é o teu nome, te adoramos, Yahvé, nosso Deus. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Tu és fiel, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Experimentamos, Senhor, a tua presença. Te adoramos, te exaltamos, Santo, Santo, Santo tu és. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Oh, obrigada pela paz que nós temos em Ti, Senhor, independentes das circunstâncias. Esta é a mensagem que o Espírito Santo vai trazer para nós nesta manhã. E por isso nós vamos cantar este cântico que está baseado no livro de Abacuque. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo ao meu Senhor. Você ama ao Senhor? Aqui em Isaías 45, 22, ele está falando algo, comandando algo para nós. Olhai para mim. Olhai para mim, o Senhor está dizendo. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Fique com seus olhos fixos, porque ele diz assim: olhai para mim e sede salvos. Salvos de tudo e de qualquer coisa que iria nos sucumbir. Sede salvos, vós todos os limites da terra. Quando você vai ver esse texto, você vai ver que um pouco antes ele está dizendo para Israel, no verso 17, especificamente para Israel. Mas no verso 22,
Ele está dizendo: vós todos os limites da terra, vós todos os brasileiros que estão aqui nessa manhã, e todos de todo lugar do mundo, sabe por que vocês têm que olhar para mim? O Senhor está dizendo: porque Ele é Deus, porque eu sou Deus, Ele diz, e não há outro. Ao cantar essa canção, antes da ministração, você já vai estar declarando que o seu olhar está nele, não importam as circunstâncias. Vamos cantar? Aleluia. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo ao redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Ainda Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, e que a terra trema, em te confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. aleluia, oh glória, Aleluia, aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, dou ao meu Senhor. Diga para o seu irmão: Não olha as circunstâncias, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou.
Podem acender as luzes. Os recados a gente vai dar depois, porque o Espírito Santo quer falar agora. Amém? Por favor, traga o meu material aí. Santo é o Senhor, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda a nossa dependência. Eu dizia para o pastor Alexandre, para o meu marido, o meu amado, esses dias, logo que passou a Páscoa, veio um tema no meu coração, que é, e agora? Depois da Páscoa, o que nós vamos fazer? Agora que nós entendemos o grande amor que foi manifestado através da morte, sepultura e ressurreição de Jesus, e nós que estamos depois da Páscoa, o que nós temos que fazer? E fiquei com isso no meu coração, aí passou um domingo passado, porque o desejo do meu coração já era ter falado o domingo passado, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Este versículo, começou com este versículo. Isaías 45, versículo 22. Quando o Senhor falou comigo, e eu trago essa mensagem porque eu sei que é para cada um de nós. Sempre começa comigo, com aquele que está buscando, mas é para todos. Aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Amém? Quando o Senhor disse assim, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Será que nós estamos precisando, depois de tudo que Jesus fez por nós, estamos precisando disto? De olhar somente para Ele e acreditar que todo o sacrifício feito em nosso lugar está valendo até agora? É muito sério isso, não é, amados? Mas estávamos aqui no meio do louvor e o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu quero que você passe algumas páginas e vá no Isaías, capítulo 53, quando diz assim, olhamos para Ele e nenhuma beleza havia que se nos agradasse. Versículo 2 na parte B. Olhamos, eu quero que você preste atenção sempre nessa palavra hoje, de olhar. Olhai, olhamos, olhe. Olhar, a importância de olhar. O profeta Isaías declarou que quando nós olhamos para Ele, quando eles olharíamos, né, porque ele profetizou mais ou menos 800 anos antes de acontecer. Quando nós olhamos para Ele, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Porque Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, Ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Mas certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, diga, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Oh, aleluia! Aleluia! Será que nós temos tanta dificuldade assim, de olhar para Ele e lembrar que verdadeiramente Ele levou sobre si tudo isso de ruim que era para nós, que era sentenciado para a raça humana? E aí, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Chegou um dia em que o profeta olhou para ele e viu que ele já estava totalmente sofrendo em nosso lugar, deformado, porque a coroa havia inchado o seu rosto.
As suas costas estavam feridas, as suas mãos perfuradas, seus pés perfurados. Estava sendo humilhado. E a gente, muitas vezes, não está levando em consideração o grande amor que fez com que Jesus fosse até o fim em nosso lugar. Na semana da Páscoa, a Louise, minha filha, ministrou a semana da Páscoa para o Levi. Todos os dias ela contava algo que estava acontecendo para chegar o dia da Páscoa. E numa das noites, eu até contei, eu acho que ele acordou chorando de madrugada e eu corri para lá, mas o Mateus já estava lá, falou: sogra, fica tranquila, eu já estou aqui. Na manhã seguinte eu perguntei para ele: por que você chorou na madrugada? Ele disse: porque eu estava sonhando com Jesus sendo crucificado. Uma criança de 4 anos entende o sofrimento que Jesus passou por nossa causa e acorda chorando desesperado. E muitas vezes nós vivemos uma vida medíocre porque nós não nos lembramos que o sacrifício necessário já foi feito em nosso lugar. E o Senhor me chama essa atenção quando eu digo: e agora, depois da Páscoa, Senhor? Ele disse: olha para mim. Olha para mim, olhai para mim. E agora eu quero que você vá comigo ao Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 12, que a partir daqui nós vamos fazer a nossa meditação. E em nome de Jesus nós sairemos daqui diferentes essa manhã, com o nosso olhar voltado para o único que é digno de ser admirado, adorado, reconhecido, exaltado. Não é para olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. É para olhar firmemente. Você vai ver aqui o capítulo 12 de Hebreus. O autor ele está nos chamando a atenção para algo muito sensível. Quando ele diz assim, você acabou, como se ele dissesse assim, você acabou de ler o capítulo 11, onde tem a galeria dos heróis da fé. Mas agora eu não quero que você fique pensando nos heróis da fé. Eu quero falar com você sobre a sua carreira de fé. O capítulo 12, os versos 1, 2 e 3, é para chamar a nossa atenção. Você viu a maravilha que é a galeria dos heróis da fé. Quantas tribulações, quantas dificuldades eles passaram, mas alcançaram o propósito. Agora eu quero falar contigo. Diga assim: é para mim, é comigo. Faço uma pergunta para você antes de ler. O que tem dominado o seu olhar? Durante as dificuldades, os diagnósticos, as lutas, o que tem dominado o seu olhar? Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 12, os versos 1 e 2. Portanto, também nós, diga, também nós, não só os heróis da fé, também nós, porque nós temos visto e temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaracemo-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você tem lutado contra o pecado? O que é pecado? É quando eu transgrido e firo a Deus com as minhas atitudes e reações. Às vezes em pensamentos, às vezes em sentimentos, às vezes com atitudes. Desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E corramos com perseverança, diga perseverança, a carreira que nos está proposta. Você acredita que Deus tem um propósito com a sua vida? Diga, eu tenho certeza
eu tenho certeza por vocês, porque eu sei se vocês estão aqui, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Se vocês chegaram até aqui, não aqui na igreja, eu falo nesse dia, nesse lugar da sua vida, da sua história, com Deus, acabamos de adorar, quase não dá vontade de parar, não é? De cantar, adorar com canções. Eu tenho certeza que Deus tem uma carreira para você. Ele propõe uma carreira, mas você tem que correr com perseverança. Porque um corredor, quando ele está correndo, ele tem um propósito, chegar na linha de chegada. Ele não pode olhar quem está atrás dele, nem pensar que o que está na frente dele pode ganhar dele, nem quem está do lado, nem se ele está cansado, nem se está chovendo, ou se está um sol muito forte. Ele tem um propósito. E nós sabemos que o Senhor disse que a nossa vida espiritual é uma carreira de um atleta. A gente não vai vencer porque a gente deu a largada. A gente vai vencer se a gente perseverar na história. Perseverar na carreira. E quando o Senhor fala, agora vamos virar a minha página, eu viro, nós vamos para o versículo 2. Para eu conseguir perseverar e olhar para a carreira que me está proposta, o verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Como eu vou perseverar? Eu tenho que olhar firmemente, diga firmemente. Você viu no Antigo Testamento, quando o profeta diz, através de Isaías, que Deus disse que é para olhar para ele? Porque dele vem a salvação. Agora, para Jesus você tem que olhar porque ele já é a tua salvação. Ele é o autor da tua salvação. E consumador. Quando o diabo olhar para nós e olha e quer dizer o contrário disso, você tem que saber que o seu olhar está em Jesus. E que ele disse que ele é o autor e consumador da sua fé. Que a sua fé está fundamentada em um Deus que te amou de tal maneira que morreu no seu e no meu lugar. Amém? Isso é para nos encorajar, nos dar esperança. Onde está o seu olhar? Nessa manhã, eu quero que você se desconecte das suas preocupações. Amanhã é segunda-feira, véspera de feriado. Muita gente já sabe que amanhã tem boletos para pagar, tem coisas para resolver, tem assuntos familiares para resolver, hoje ainda. Mas eu quero que você aprenda hoje com Jesus. Vocês imaginam que Jesus, ele tinha um propósito? Lembram que ele tinha um propósito? Qual era o propósito de Jesus? Salvar o que se havia perdido. Salvar-nos. Foi fácil para ele? Não foi fácil. Não foi fácil. Sabia que Jesus poderia ter desistido? Ele poderia. Mas ele foi fiel até a morte. E morte de cruz, a morte dos malditos. Ele se fez maldição no meu e no teu lugar. Por que que você vive aceitando maldição na sua vida? Porque Jesus já foi maldição no seu lugar. Por que que você aceita palavras negativas sobre você, maldições hereditárias? Você tem que aprender a rejeitar palavras de maldição na sua vida. Porque você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida. Mas às vezes é difícil, não é? Porque nós temos um acusador dos irmãos. Diabo. Ele fica tentando levar você toda vez lá para o passado. E eu sempre repito as passagens de Gálatas 2, 19 e 20, porque é rema na minha vida. Porque o apóstolo Paulo sofria
essas injúrias do inimigo na sua mente o tempo todo. Quem você pensa que você é? Eu sei quem você foi. Eu sei que você matou cristãos. Eu sei que você apedrejou um homem de Deus, santo como Estevão. E você pensa quem você é? E sabe o que o apóstolo Paulo respondeu para ele? E você deve responder para o inimigo? Eu já estou crucificado com Cristo. A cruz de Cristo é tudo o que eu precisava. Não vivo mais eu. O meu eu já está crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora é novidade de vida. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, Yeshua, o Mashiach, que me amou. Viu, diabo? Ele me amou, Ele me ama e se entregou por mim. Então sai da minha presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque eu sei quem eu sou nele. Amém, amados? E às vezes as circunstâncias são tão adversas e você acha assim, não, Deus não está nesse negócio. Mas Deus permite circunstâncias adversas, viu, amados? Para provar a nossa fé. Até quando você vai olhar para essas circunstâncias? Olha para mim. Olha firmemente para mim. Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia, da humilhação pública. Ele não fez caso da humilhação pública que ele sofreu. Porque ele estava olhando em troca da alegria que ele estava. Sabe qual é a alegria do Senhor? É ver-nos aqui. É ver a multidão de cristãos. A Sandra e o Cade estão na Coreia. E ela me mandou que ela esteve no culto naquela maior igreja do mundo, né, da Coreia. Coisa mais linda. Você vê milhares de cristãos adorando ao Senhor. Isso é alegria para Jesus. Valeu o sacrifício de um homem santo que nunca pecou, morrer a minha morte, sofrer a minha maldição, as minhas injúrias. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Amém? Então, por que você olha as circunstâncias? Eu tive uma ideia, eu fico só pensando quando eu estou preparando uma mensagem. Eu pensei em apagar todas as luzes aqui e pegar, só que eu nem sabia onde estava e não ia dar tempo de procurar, porque essa ideia veio de madrugada. Sabe aquele apontador laser? Eu queria que ficasse tudo escuro e eu ia apontar com laser e pedir para vocês só olharem para onde eu estava apontando. Todas as cabeças iam virar em direção de onde eu estava apontando. Só aquele ponto, só aquele ponto, só aquele ponto, só aquele ponto. Para a gente ter a consciência do que é olhar só para Jesus. E ter a consciência. Pode estar difícil, sim. Mas se eu olhar para Ele, eu vou chegar no propósito. Ele vai estar comigo, Ele prometeu que Ele vai estar comigo até o fim. E eu vou chegar no propósito. Uma frase de efeito que eu quero que você grave, que eu vou dizer agora. Porque aquilo que captura o seu olhar, governa o seu coração. Por isso nós temos que olhar para Jesus. Porque Jesus vai governar o nosso coração. Quando nós estivermos olhando tão e somente para Ele. Amém, amados? O olhar para Jesus é uma decisão diária, é uma decisão intencional. Eu tenho que ter essa consciência e olhar para Ele. E o Espírito Santo vai te lembrar. Eu creio, depois dessa mensagem, o Espírito Santo vai te lembrar. Quando vier a adversidade, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo que você tem que olhar para Jesus intencionalmente. Porque você sabe que nele está a resposta. Nele está a tua cura.
Nele está a tua libertação, nele está a restauração financeira da sua família, nele está a restauração dos relacionamentos. É só nele. É só nele, viu, meus amados? E eu vou depois ler 7 coisas, tem muitas mais, mas eu vou ler 7 coisas que o seu olhar intencional pode mudar a sua vida. Amém? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Já disse, mas vou repetir para gravar agora. O seu olhar intencional para Jesus vai te dar capacidade para você desvalorizar as circunstâncias. Você não vai mais dar aquele valor que você dava antes para as circunstâncias. Elas vão ficar pequenas. Olha, o pastor Mateus, ele nem sabia o que eu ia pregar. Mas o Senhor usou ele para... Volte lá comigo, lá em Isaías 40, quando ele leu... Olha só, eu li o 45, né? Quando ele leu, e eu falei, Senhor, o Senhor está querendo falar mesmo com a gente. Ele começou a ler a partir do 25, né? 40, 25. Olha o que o 40, 26 fala. Levantai ao alto os olhos e vede. Levanta os seus olhos para o alto e vede. Vede o Deus que você está servindo. E depois culmina nos versos 29, 30 e 31, que o 31 diz assim, porque os que olham e veem o poder que está em Jesus, vão ser como águia. Vão subir e não vão se cansar. Vão subir, vai enxergar do alto, as circunstâncias adversas vão ficar pequenas. Porque você vai estar no alto, olhando para o alto, para aquele que é o consumador e autor da sua fé. A sua fé não é um tiro no escuro, ela tem base, ela tem poder. A base dela é a palavra de Deus. É a promessa que Deus tem para você e para mim. Você vai acreditar que Deus pode mudar a sua história, a sua circunstância? Você acredita? Eu acredito. Completamente. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras e elas não voltarão para nós vazias, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Não olhe para os problemas. Não fique focado nas notícias. Viva mais consciente da presença de Deus. Tire os olhos da crise. Isso enfraquece a nossa fé. Temos que olhar para o Senhor. Pensai nas coisas lá do alto. Está em Colossenses 3:2. Não nas coisas que são aqui da terra. Olha, é um apelo tão difícil, não é verdade? A gente lê, quantas vezes você lê esse versículo? Mas eu falo por mim que eu sou da área médica. Quando vem uma notícia, um diagnóstico, a minha tendência natural é pesquisar o que vai acontecer depois daquele diagnóstico. Mas o Senhor puxou minha orelha. Ele disse, não olhe para nada. Olha para mim. Quando veio o diagnóstico da minha cardiopatia, que não é minha mais, porque Jesus verdadeiramente levou sobre ele, eu fiquei chocada a princípio, porque eu não sentia nada. E no dia que foi feito aquele primeiro exame que entra pela artéria aqui para consultar o meu coração, o cateterismo, eu tinha certeza que não ia dar nada. Vai dar nada. O Senhor está comigo. E fiquei numa boa. Fez. A hora que terminou, o médico vem com a luva cheia de sangue e fala assim para mim, infelizmente, realmente você tem 3 artérias entupidas. Eu, Senhor amado, como assim eu? Logo eu? Não sinto nada.
Eu sou Shalom. Meu marido fala que eu sou Shalom. Para ele, eu não sou muito Shalom, porque às vezes eu tenho que puxar um pouco a orelha, né? Mas eu sou uma pessoa de Shalom. Eu sou. Quem convive comigo sabe que eu sou. Como assim? Aí ele disse assim, ó, vai ter que colocar os estentes, não agora, né? Porque o meu médico tinha dito que era em outro momento. E talvez eu consiga colocar só 2, porque um deles é bem complexo. Daí tem que ser em outro momento. Aí eu fui para o quarto lá de recuperação e tinha um enfermeiro lá comigo segurando a artéria, porque tem que segurar, senão por tantos minutos lá. E eu comecei a chorar, aquele chorinho dolorido. Tipo, por que eu, Senhor? Logo eu. Não falava, mas pensava. Aí estava chorando ali. Aí o enfermeiro foi usado por Deus e falou assim, por que você está chorando? Você tem que dar graças a Deus, que descobriu antes de você infartar. Na hora, meu choro cortou. Eu falei, é verdade. Glória a Deus. Uma artéria, amados, estava entupido 90%. Graças a Deus. Passei por todo o processo. Na segunda vez, quando faz o cateterismo, para colocar os 3 estentes, 2, né, a princípio, o médico, falei, já traz os 3. Falei para ele, leva os 3. E fiquei ali só no chacataia. Só orando em línguas. Espírito Santo, põe a tua mão na mão desse médico, faz um milagre. E Deus fez. Ele conseguiu colocar os 3 estentes no mesma cirurgia. Glória a Deus. Aí tá bom, maravilha, o tempo passou, perfeito, maravilhosa, fiquei maravilhosa, está tudo bem. Vou num jantar junto com a pastora Sônia, a pastora Conceição. Não era para eu ir, porque eu tinha viajado, acho que tinha voltado de Israel, não sei, né? Não era para ir, não tinha nem convite. Nas Irmãs da Assembleia de Deus, 1000 mulheres. Aí, maravilha. Cheguei aqui, a Soninha falou, que pena, né? Você não vai, né, pastor? Eu falei, não vou. Eu vou ver lá com a irmã de lá se tem algum convite. Alguém lá de Tu desistiu e euzinha, fui. Porque Deus queria falar alguma coisa comigo muito importante. 1000 mulheres, amados. 1000 mulheres. Tudo lindo, pregação maravilhosa, louvor maravilhoso, tudo bem. Eu feliz da vida, fiquei mais feliz ainda. Uma irmã terminou tudo. Uma irmã de outra igreja, que eu nunca me viu, saiu lá da cadeira dela, da mesa dela e falou assim, irmã, eu não te conheço. Ninguém falou nada de cura ninguém falou nada de cura, nada. Era outra pregação, era do milagre, do óleo, da multiplicação do óleo, nada. Ela vem de lá da mesa e fala assim, irmã, eu não te conheço, mas o Senhor manda eu te dizer que você está curada. Amém, amados? Olha para Jesus, porque Ele está fazendo e você nem está sabendo. Só que você fica olhando as circunstâncias, você sofre, você chora, demora mais para as coisas acontecerem. Então, hoje o chamado do Senhor é para você olhar tão somente para Ele. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, Deus tem um propósito com você. Você não vai morrer até que esse propósito se cumpra. Você não vai morrer de nenhum jeito, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Você vai viver para cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim
todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Amém? Ele sonhou com você. Aleluia! E vai cumprir. Se tão somente você olhar para Ele. Fala para o seu irmão aí, meio bravinho assim, ó. Para de olhar as circunstâncias. Aleluia! Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Foi por amor. Por amor e puro amor. Amém? Agora eu vou falar 7 coisas bênçãos que você vai obter. Uma você já tem. As outras que você pode adquirir. Se você tão somente olhar para Ele. Amém? A primeira e a maior delas é a salvação. Você só é salvo porque um dia o seu olhar se voltou para Ele. E a sua boca confessou aquilo que você creu no seu coração. Amém? Esse é o primeiro. A segunda bênção ao olhar para Ele é que Ele vai nos conduzir a uma humilhação e nos entregar ricas bênçãos. Muitas vezes nós passamos por humilhação, porque Ele também passou. Mas depois a gente recebe ricas bênçãos. Essas passagens estão em Jó, no capítulo 42, versos 5, e depois os 10 a 15. Eu não vou ler, mas eu vou dizer só os 5. Quando Jó tem a experiência de dizer para ele: antes do meu sofrimento, eu te conhecia, só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. As experiências, amados, são muitas vezes muito difíceis. Mas você vai ver o reino espiritual como você nunca viu antes. Você vai ver a glória. Você vai experimentar o poder. Você vai experimentar uma nova unção. O Senhor não nos permite experiências desnecessárias. Todas elas têm um fim proveitoso para o propósito. Amém? A terceira coisa é que nós somos transformados inteiramente. Esse é um versículo rema do seminário da nossa apóstola lá atrás, quando a gente fez, que diz assim, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos diga, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Ou seja, o seu olhar está na glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a exata expressão de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem. Quando você contempla quem Deus é, o que Ele tem para você, sabe o que vai acontecer? Nós seremos transformados e experimentaremos a glória dEle em nós, de glória em glória, na sua própria imagem, através do Espírito, como pelo Senhor. Amém? Pelo Espírito. Então somos transformados inteiramente quando nós contemplamos a glória, o esplendor, tudo que Deus é e tudo que Deus tem. A quarta coisa é que quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. A nossa mente é iluminada. Vem luz na sua mente para você fugir daquela circunstância que poderia ser um laço do passarinheiro. Isso está no Salmo 34, verso 5, que diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Olha para Ele que você vai ser iluminado. Vai sair a treva da sua mente, a obscuridade, a dúvida. Quando olhamos para Ele, nós somos iluminados. Amém? E o nosso rosto jamais sofrerá vexame. Você não vai ser envergonhado. Porque o inimigo quer que a gente, como cristão, seja envergonhado.
Você pode ver que as pessoas sem Deus podem fazer a besteira que elas fizerem, mas um cristão faz uma coisinha que mancha um pouquinho, todo mundo vê e não para de falar, e é tudo quanto é notícia, e vão pesquisar, e vão... Por quê? Porque eles esperam de nós luz, ausência de trevas nas nossas vidas. Por isso, amados, nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, para que a luz venha e disperse toda a treva, toda a tentativa do inimigo de nos manter na escuridão. Amém, amados? Quinta coisa que acontece, a bênção para quem olha para Ele. Ele separa-nos do mundo e nos dá firmeza. Isso está em Hebreus 11, 27. É a história de Moisés. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do faraó. Antes, ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Na verdade, tem um mistério muito grande nessa visão de Moisés. Ele realmente viu Jesus. Mas esse é um motivo para outro momento. Ele viu, por isso, ele não teve medo de enfrentar o rei do Egito. Você e eu já vimos e vemos Jesus. Não tenha medo de enfrentar o rei que for. Maior é aquele que está em nós. Nós já temos visto, temos experimentado. O poder dele está em nós. Nós podemos enfrentar qualquer reizinho, porque ninguém é maior do que ele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu oro todos os dias pelo Brasil, para que todos os troninhos que foram levantados pelo diabo, a hora que o nosso Rei dos Reis estender o seu cetro de justiça, eu vejo no mundo espiritual, eles vão ser fulminados, vai virar fumaça. Todos esses troninhos. Amém, amados? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior do que os anjos e a morte, maior que as tribulações. Diga comigo, ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Cristo é maior. Amém? Olhe para o maior. Amém? Aleluia. Moisés viu. No mundo espiritual ele viu. Vocês se lembram quando eles vão orar no monte e aparecem Moisés? Aquela visão era a visão que Moisés teve lá atrás. Olha que coisa gloriosa, é mistério. Ele viu, por isso ele não temeu. Você e eu vimos. Não tema. Não tema nada que vier contra você. Fique com seus olhos fitos em Jesus. Amém, amados? Ele é o teu Senhor. Ele é o teu pastor. Não vai te faltar nada. Não deixe uma pontinha de dúvida entrar no seu coração. Olha para Jesus. Sexta coisa. Ele conduz-nos à purificação de todas as impurezas. Isso está lá em 1 João 2 e 3, 2b, quando diz: nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, esta visão,
assim como Ele é puro. Ele quer nos purificar de toda impureza. Quando eu olho para Ele, Ele nos purifica. Viu? E se o diabo te acusa de pecados do passado, você tem essa passagem para dizer para o diabo: Ele me purifica. O meu pecado já está na cruz do Calvário. Foi lá que eu me arrependi, lá que Ele me perdoou. Eu sou uma nova criação. E agora, ao olhar para Ele, eu sou purificado de todo o meu pecado. E sétimo e último ponto desta manhã, Ele leva-nos à alegria verdadeira. Porque quando eu olho para Ele, eu sigo o que Ele viveu, essa realidade é minha também. E o que diz lá, que a gente leu em Hebreus 12, versículo 2? Em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. E eu quero dizer para você nessa manhã, em troca da alegria que lhe está proposta, tem alegria esperando por você. Amém? Tem a alegria de Deus esperando por você. Fica firme no propósito. Não olha para um lado, nem para o outro. Olha firme para Jesus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verá a vitória que Deus tem para te entregar. Aleluia. Em João 15:11 diz assim: eu tenho vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria completa, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Olha para mim. O Senhor diz para você nesta manhã: vamos ficar de pé e vamos orar. Oh Senhor, queremos olhar somente para Ti. Sabe, amados, Jesus poderia ter desistido, mas Ele não focou no sofrimento. Ele focou na redenção que Ele estava conquistando para mim e para você. Medite em Jesus quando você quiser desistir. Olha para Ele, o que Ele passou e como Ele triunfou. Se você se sente cansado, olha para Jesus. Quando você se sentir ferido, olhe para Jesus. Quando você se sentir desanimado, olhe para Jesus. Ele já venceu o que você está enfrentando. Amém? Talvez você não tenha parado, mas você desacelerou no processo, na corrida. E quando a gente desacelera, a gente pode ficar em último lugar. Talvez você não abandonou a fé, não tenha abandonado a fé, mas você perdeu o foco. O importante é o foco. O foco é Jesus. Talvez você ainda está na igreja, mas o seu olhar não estava mais em Jesus. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você e para mim: volte o seu olhar para mim. Pai querido, é com grande temor e tremor que eu entrego a Tua palavra para este Teu rebanho tão precioso. Que essa consciência profunda, Senhor, de que nós não podemos desviar o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, e não olhar para trás, a não ser a única coisa para trás que nós devemos olhar, é para o nosso pecado crucificado em Ti, e olharmos tão somente para o alto, para o alvo,
que é o Senhor. Queremos nesta manhã, Senhor, fazer um voto de fidelidade, em olhar somente a Ti e seguir o caminho até que o nosso propósito, o Teu sonho para nós, se concretize. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. E nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra é tão viva e tão eficaz e coloca a gente no eixo, Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós desviamos os nossos olhares, olhamos as circunstâncias e com certeza nós desaceleramos no processo. Mas hoje nós tomamos o rumo e o prumo. Nós queremos estar com o nosso olhar tão somente voltado para Ti. A semelhança, Senhor, do que aconteceu no deserto, quando foi levantada aquela serpente no deserto e todos que olhavam para ela eram curados, não morriam. O Senhor disse ali, Senhor, no livro de João, que a semelhança daquele fato, o Senhor estaria sendo levantado no madeiro, para que todos que olhassem para Ti seriam salvos. Nós temos olhado para Ti, Senhor. Fomos salvos, mas queremos olhar sem cessar, para que todo o processo que o Senhor tem para conosco se cumpra. E é no Teu nome, Jesus, com a Tua assinatura que nós oramos. Que seja assim. Amém e amém. Amém. Cantem comigo isso, é só uma frase. Olhar somente a Ti, Jesus. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti. Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém? Amém? Quantos aqui levantariam a sua mão dizendo: eu faço um voto, que eu quero olhar para Ti, Senhor, somente para Ti. Me ajuda, Senhor, nas circunstâncias adversas. Eu quero que o meu olhar esteja fito em Ti, Senhor, fixo em Ti, Senhor. Diga para Ele: eu quero, Senhor, eu quero ser assim. Confiar completamente, olhando para Ti e recebendo a promessa de que eu vou voar como a águia, vou correr, não vou me cansar, e vou chegar no propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Recebeu a palavra? Agora diga assim, põe a sua mão no seu coração. Diga: Senhor, eu escondo esta palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Amém? Recebamos a bênção. Opa, tem oferta. Você recebeu bastante? Então oferte bastante. Amém? Glórias ao Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós que não estaremos indo para Brasília, estaremos no dia 25, a partir das 9 da manhã, aqui reunidos, Estérs e Mordecais,
nós vamos estar reunidos aqui para orar pelo Brasil. Amém, amados? Não sei se eles vão transmitir. Se eles forem transmitir, nós vamos seguir da transmissão. Senão nós vamos orar nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Dia 25, sábado próximo, às 9 da manhã. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. A última frase dessa manhã. A sua firmeza não depende do tamanho da sua luta. Depende de onde estão fixos os seus olhos. A sua firmeza depende de onde estão fixos os seus olhos. Amém? Aleluia. Que Yahvé, o nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Benditas essas ofertas para o teu reino, Senhor. Amém. Aleluia.